pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um manhwa Boys Love muito conhecido, amado e odiado, e eu estou falando de Jinx. Para quem não conhece, Jinx é um manhwa contínuo, ou seja, ainda está saindo capítulos, que é ilustrado pela autora Minhwa, a mesma autora responsável pela obra BJ Alex. BJ Alex é um manhwa que fez muito sucesso na sua época que estavam saindo os capítulos e que também divide opiniões. Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia esse manhwa. Eu particularmente gosto desse manhwa. Na época eu li os capítulos, enfim, achava muito envolvente e é um mangá que me agrada. E Jinx meio que segue essa mesma essência, porque também é um manhwa, um boys love, que tem dividido muito opiniões. Tem gente que ama e tem gente que odeia, que fala que é um mangá que ele é forçado, que o relacionamento dos protagonistas é abusivo, enfim. Eu gosto desse mangá, sei que tem muita gente que gosta. Se você é uma pessoa que, por exemplo, não gosta desse quadrinho e não indicaria para ninguém, então tudo bem, esse vídeo provavelmente não é para você. Eu não tô aqui para querer te convencer. Fica em paz, vai ler outros quadrinhos aí, mas fica nesse vídeo, assiste ele até o fim, deixa o likezinho e comenta desde já o porquê você não gostou da leitura de Jinx ou da leitura de BJ Alex. Inclusive eu posso fazer um vídeo específico para BJ Alex, se vocês quiserem, basta comentar aí embaixo que eu estarei fazendo o vídeo, certo? E no geral é isso. Se vocês não gostam, tá tudo bem não gostar. Existem vários tipos de gêneros de leituras, então dá para todo mundo ler e ser feliz. Então vamos ver por esse viés, certo? Voltando a falar sobre o assunto principal, que é Jinx, é um quadrinho que ele foi publicado no ano de 2022, então ele é bem recente, ele ainda não tem tantos capítulos assim, mas para quem pegar para ler agora, já vai ter bastante conteúdo para ler e se envolver bastante com a história. Ele está sendo serializado através do aplicativo Leslie, eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, e lá vocês acham no idioma espanhol, inglês e coreano. Infelizmente não tem em português, mas para quem arranha o inglês, o espanhol ou até mesmo o coreano, dá para vocês lerem tranquilamente por lá, de uma forma que vai estar monetizando a autora em uma forma legal, ou seja, dentro da lei, mas também dá para vocês acharem em outros sites aí pela internet, basta procurar no Google. Eu não vou estar indicando site pirata para ninguém, certo? Mas deve ter gente aí perguntando sobre o que se trata esse quadrinho e o porquê ele é tão polêmico. E eu vou dar agora para vocês um breve resumo da história, sem tantos spoilers assim. Eu vou dizer o que acontece no geral, uma premissa do início do quadrinho, e daí vocês decidem, né, quem ainda não leu, se é algo que interessa para vocês ou não, ok? E vou estar comentando também o porquê eu gosto, porque eu acho interessante. Então vamos lá. Bom, a história toda se inicia com o fisioterapeuta Kindan, que é uma pessoa muito azarada, na minha opinião, porque ele está afundado em dívidas, não só ele, mas a família dele em si, que é constituída por ele e a sua avó, que já é uma pessoa muito velha e que está doente, hospitalizada. Então ele tem dívidas com agiotas, mas também ele tem dívidas com o hospital da avó dele, porque a avó dele tem uma doença muito grave. Então tem as diárias do hospital e também o tratamento da avó dele, que não é nada acessível, o que parece que já é padrão em todos os países, tratamento de saúde não ser tão acessível assim. Me falem aí embaixo, vocês que já moraram em outros países, se em todo lugar é assim ou não, porque na história do Kindan, que ocorre na Coreia, a avó dele passa por uma doença terrível, que eu prefiro nem estar citando o nome, e que o tratamento dessa doença é um tratamento muito caro. Então ele precisa se desdobrar
para conseguir pagar esse tratamento, ou a avó dele estará à mercê de um destino ruim. Para completar, o Kindan, já no início da sua carreira como fisioterapeuta, ele trabalhava em um hospital. Porém, nesse hospital ele foi assediado por um dos médicos cabeças lá do local. E como ele não cedeu àquele assédio, ele acabou sendo demitido, mas também o seu nome ficou queimado no meio, ou seja, outros hospitais não contratavam o Kindan para fazer seus trabalhos de fisioterapeuta. E o Kindan teve de se desdobrar para conseguir trabalhos alternativos, ou seja, sendo fisioterapeuta particular de pessoas que estavam precisando desse tipo de trabalho. E é aí que entra o nosso segundo protagonista, que é o Jo Jak-eun. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá, gente? Eu não sou coreano, não falo coreano, então se tiver errado, falei aí embaixo, mas entendam que eu estou me esforçando para dizer corretamente o nome do personagem. E o que é que acontece? O Jo Jak-eun, ele é um lutador de MMA e ele é muito famoso na área e ele meio que tá no seu momento de ouro porque ele tá conseguindo muitas vitórias, mas ele também tem fama de ser uma pessoa extremamente problemática, um cara extremamente fechado, ignorante, e o seu histórico com outros fisioterapeutas nunca é bom, porque ele sempre acaba agredindo esses profissionais e os caras acabam se afastando e por aí vai. Ou seja, o Jo Jak-eun, ele é uma pessoa extremamente problemática. Porém, ele contrata o Kindan e nessa primeira vez que eles têm, como é que eu posso dizer? E nessa primeira vez que eles se conhecem, que o Kindan faz a primeira sessão de fisioterapia com ele, né? Do RPG, né, para ele fazer aqueles exercícios, desbloquear as tensões e tudo mais. O Kindan, ele repara muito no corpo do Jak-eun, que é um personagem que já é característico do tipo de arte da autora, que é o corpo dele, do personagem, é muito bem definido, o desenho, o traço da autora é muito bom. E o Kindan, ele repara nesse corpo dele, ele presta atenção e tal. Em alguns momentos a gente percebe que o Kindan tá meio assim, meio bobo com a beleza do personagem do Jak-eun. E o Jak-eun, ele meio que percebe que o Kindan tá manjando ele, né? Tá prestando atenção nele. Então é aí que ele é chamado para uma segunda sessão de fisioterapia particular à noite com o Jak-eun. E o Jak-eun, nessa sessão, ele faz uma proposta bem inusitada para o Kindan, aonde ele seria contratado e ele receberia um valor específico muito alto para que ele prestasse serviços além da fisioterapia para o Jak-eun, serviços, ou seja, sexuais para o Jak-eun. E o Kindan, inicialmente, ele fica abalado, porque, tipo, mais uma vez ele está sendo assediado, né? E mais uma vez o seu nome, o seu trabalho está sendo colocado em jogo, aquela situação chata ocorrendo novamente, mas ao mesmo tempo a quantia que está sendo oferecida é uma quantia alta e ele precisa daquele dinheiro para pagar principalmente o tratamento de saúde da sua avó. E é aí que ele, mesmo sem querer, ele acaba aceitando esse jobs aí, enfim, vocês entenderam. Ele acaba aceitando esse dinheiro para, em troca, prestar, né, aqueles serviços sexuais. E vocês já sabem o que é. O Kindan, ele, mesmo sendo pago, né, para passar por aquela situação e tudo mais, para ceder aqueles momentos pro Jak-eun, ele, por muitas vezes, principalmente nas primeiras vezes que eles têm relações sexuais, ele resiste. Ou seja, ele resiste, por favor, ele pede para que o Kindan não fosse tão agressivo. O Jak-eun não fosse agressivo, mas o Jak-eun, pelo contrário, ele diz: eu tô pagando, então vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, e é sobre isso. E quanto mais ele percebe que o Kindan
tá sofrendo, desconfortável, tímido com alguma situação, mais ele avança e mais ele coloca o Kindan contra a parede. E todas as cenas lá ocorrem sim, gente. E acontece, né? Fato é, depois que o Kindan passa a prestar esses tipos de serviços para a avó, pra avó dele, não, meu Deus, para o Jae-kyun, ele consegue começar a pagar as dívidas de hospital, mas também os tratamentos da avó dele e os agiotas que o cercavam, inclusive a casa do Kindan, o ambiente onde ele morava, é um lugar que ele vai ser demolido. Tá lá jurado de ser demolido, então o Kindan não tem para onde ir. E ao longo da história, o Jae-kyun meio que vai resolvendo isso. Ele descobre a questão dos agiotas, resolve isso. Ele também descobre que o Kindan tá ficando sem um lugar para morar, resolve isso também. Mas não se enganem, pessoal. A personalidade agressiva, a personalidade tensa do Jae-kyun não muda porque ele ajudou o Kindan. Pelo contrário, e a única preocupação dele é o seguinte: porque esse cara não tá se alimentando direito, porque ele não tá bem, porque ele não tá vindo pro trabalho prestar os serviços que eu contratei ele. Isso é um obstáculo, então eu vou tirar esse obstáculo para que não ocorra isso novamente. Ah, ele tá sem ter, ele tá sem um lugar para morar, então vou arranjar um lugar para ele morar porque vai ficar mais cômodo também. Então todas as vezes que o Jae-kyun ajuda o Kindan no início da trama, isso não é spoiler, grandes spoilers assim, porque isso é bem introdução, bem do início mesmo. Todas as vezes que ele ajuda, meio que tem um motivo próprio. Nunca é para uma finalidade do ato, simplesmente o ato de ajudar. Não existe romance aí, tá entendendo? E assim vai fluindo o início da trama. Porém, já estamos em capítulos mais avançados, então muita coisa aconteceu, algumas coisas já estão mudando na trama, o Kindan pensa de uma forma diferente, a gente também vê que o Jae-kyun já tem mudado, mesmo que muito pouco, outros personagens vão sendo inseridos, os personagens secundários também, que são os personagens que treinam na mesma academia, lá o clube onde o Jae-kyun trabalha, vão se inserindo de uma forma melhor na história, a gente vai conhecendo eles, inclusive tem personagens muito divertidos lá. A autora em si já comentou que Jinx não tem pretensão de ser uma obra dramática ou uma obra que vai trazer tipo temas muito pesados, por exemplo, tipo um Killer Stalker da vida. A autora já comentou que não tem esse interesse. Na verdade, Jinx é uma obra de comédia. E é aí que às vezes eu me questiono um pouco o que é o senso cômico dessa autora, porque tem realmente algumas cenas que a gente olha assim e fica, caramba, esse cara, ele é um, sabe? Ele é um chato do caramba, mas mesmo assim ela insiste que é uma obra de comédia. Então estamos aí esperando a comédia. Por que você deveria assistir Jinx? Eu não deveria. Eu acredito que eu não deveria nem dizer o porquê você deveria. Na verdade, você assiste se você quiser. Se você achar que a obra te apetece, é interessante para você ou não. Para mim foi interessante, eu achei interessante a questão do traço da autora, que é um traço muito bonito. Ela tem algumas coisas muito particulares, assim, dos seus desenhos, das suas ilustrações, que me agrada. Então, esse foi um dos pontos principais no início. E eu gosto da maneira que ela costuma levar suas tramas. Em BJ, Alex foi muito envolvente no início. Em Jinx também eu consegui me envolver muito facilmente na história também. E eu gosto que as tramas dessa autora vão se desenvolvendo aos pouquinhos. Ela não entrega tudo de cara. E ao mesmo tempo não são obras que os diálogos são maçantes,
que, enfim, que são chatas. Então, pra mim, foi interessante. Além que tem um fator que tem bastante hot na história, mas não é aquele hot que simplesmente acontece, que tipo é aleatório, sempre tem um contexto, sempre é tudo muito encaixadinho. Então, para mim, obras assim são interessantes. São do meu interesse e eu acabo lendo. Se você curte obras assim, também acredito que Jinx vai te agradar também. Se você gosta de obras mais sem hot, mais tranquilas, sem personagens que eu possa dizer assim que tenha problematizações, porque o Jaek 1 a gente vê que é um personagem problemático. Então eu aconselho que você não leia. Mas o que eu posso dizer é que a leitura, muitas das vezes, tá ali também para nos trazer inquietações, ou seja, nem sempre é só para nos agradar. Às vezes aquelas nuances que nos desagrada faz com que a gente veja que situações específicas não são situações legais, são situações que precisam ser trabalhadas em sociedade. E só você lendo coisas que vão te desagradar também que você vai conseguir identificar isso. Então eu acho importante que também sejamos abertos a ler obras que nos tragam nuances que façam a gente ver que essas situações que estão ocorrendo não são legais e não são agradáveis, e não apenas obras que nos deixem dentro da nossa zona de conforto. Mas vai de cada pessoa, tem pessoas que têm gatilhos que não conseguem ler determinadas obras e tá tudo bem. Agora, gente, me falem aí embaixo se vocês já conheciam esse manhwa, esse quadrinho, se já leram, se estão em dia com a leitura, o que é que vocês estão achando, se eu deveria trazer comentários, resenhas específicas sobre os próximos capítulos que estão saindo. Eu posso sim fazer isso, só que para isso eu tenho que ver que os vídeos, que esse vídeo em específico engajou, que eu vou ter público para conversar sobre esse quadrinho, certo? Então, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Comentem também o pessoal que ficou até o final do vídeo e que não gosta de Jinx, que não gosta desse tipo de quadrinho. Comenta aí embaixo o que te desagradou, o porquê. Não deixa de comentar, vamos trocar uma ideia. Eu gosto desse engajamento. Um dos principais motivos da criação desse canal foi a troca de ideia entre mim, né, as minhas experiências de uma pessoa que lê, que assiste animes, que lê quadrinhos, séries, enfim, e vocês que são o público em geral, o público-alvo. Eu gosto de trocar ideias, né? Isso é muito bom. Então não deixem de comentar, deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo também com os amigos, certo? Eu percebi que tem muito pouco conteúdo sobre esse manhwa aqui no YouTube, então vamos falar mais sobre Jinx, levantar pautas, que é muito bom, e até o próximo vídeo.